E aí? Deu certo? Deu? É que eu botei no modo avião, aí quando eu botei no modo avião saiu da internet. Daí eu esqueci de reconectar da internet. Agora foi porque eu sou inteligente. Eu consigo reconectar as coisas. Muito bom. Ou não. Meio-dia e 31, Michelzão. Meio-dia e 31. Ó, tô olhando aqui, chamei a galera pra vir. Chamei a galera pra vir aí. Eu falei pra eles, pro pessoal da minha família, eu falei pra eles que se eles forem, aí tipo, eles vão, pô, o meu chefe ele vai ver, caraca, tem maior galera na live, pô, Michel aí, pô, é o ouro, hein? Vamos dar aumento pra ele aí. Tipo, isso aí. Ah, mas ninguém simpatizou, não. Acho que eu não sou muito famoso na minha família, não. O pessoal não gosta de mim, não. Mas. Fica tranquilo que o picozinho assim, ele dá sempre alguns depois do começo. É, eu tô de boa. Eu tenho um canal, Abel. Eu sei. Eu tô acostumado a highs and lows. Tô acostumado com isso aí, não. Tô de boa. Muito. Então, galera, sejam todos bem-vindos aí. Super feliz com mais uma live. Perdi a conta de quantas a gente fez aí nessas últimas semanas, mas a ideia é estar contribuindo um pouquinho com conteúdo relevante nesse tempo em que está todo mundo staying home, staying safe. Para você saber, esse quadro a gente está chamando de Inspiring Words Worth Sharing, e a ideia é, com histórias, como histórias comovem, né, compartilhar um pouquinho da história do Michel. Espero que ela te toque de alguma forma e te leve simples e objetivamente a agir, né? A sair da zona de conforto e a começar a fazer o que você gostaria de estar fazendo, né? Ou deixar de fazer o que você gostaria de não estar fazendo, né? Hoje, especial com o Michelzão aí, o tema é From Zero to Hero, né? E Modesto. a ideia é o Michel compartilhar a experiência dele com a gente, né? Vamos bombardear com pergunta o cara. E tenho certeza que o tempo vai ser muito, muito, muito bom. O Michel vai estar falando um pouquinho de como ele era desculpa a expressão, quero ofender, um zero à esquerda, né? Para um baita de um professor hoje, não somente na The Camp English Training, mas para o mundo afora. Né? Opa! Nem eu sabia dessa aí, não. Eu sabia da parte de zero à esquerda. Mas essa outra parte aí do grande professor, fico feliz. Para quem não sabe, Poxa, fico feliz. Alguns canais, né? Então, o Michel, assim, é o cara no mundo digital e o cara no mundo analógico. Então, prazer ter você aí com a gente, Michel. Muito obrigado, prazer é meu, Abel. Obrigado pelo convite. E eu tô nervoso. Eu fico nervoso quando eu tô sendo exposto. Olha só. Mas não, tô controlado. Tô bem, não tô nervoso. Não, eu tô bem. Tá louco? Oi? A câmera com um cara importante, famoso, não tem como você não ficar nervoso, né? Eu concordo, só que esse é o meu ponto de vista. Tá ligado? E aí, eu me apresento, você vai chegar lá, você vai falar, não, Michel, agora eu te apresento e tal. A gente tem um scriptzinho aqui que a gente montou, né, para poder falar com vocês, mas com o Michel tudo pode fugir da casinha, né? Com o Michel tudo vai. Pode fugir do planejamento. A gente está ouvindo aí do pessoal que está muito baixo. Está muito baixo só pro Juan ou está muito baixo para todo mundo, galera? Algumas outras poderiam falar sobre isso, por favor? Como é que tá o áudio aí para vocês? Tá legal? Para mim o áudio tá bom. O teu áudio tá bom, não sei o meu. Ó, aí, pessoal, tem um ali perguntando já, do listening. A gente vai chegar lá, tá no script. Que talvez eu não vá seguir, igual tem que ser seguido, mas espero que você já esteja preparado para isso, Abel. Essa dificuldade de controle. Galera, só para vocês saberem, o meu nome é Abel, eu trabalho aqui na The Camp English Training, sou a pessoa responsável, conheço já o Michel há alguns bons anos, eu vou chutar aí entre 4 e 5 anos já que a gente tem tido a oportunidade de trabalhar juntos, né? Naturalmente sempre um aprendendo muito com o outro, né? E nesse momento em que tá todo mundo tendo um tempinho de sobra, né? A gente está aproveitando esse tempo para compartilhar conteúdo relevante aí com vocês. Michel, você quer se apresentar? Você quer falar um pouquinho também? Meu nome é Michel e é isso aí. Eu dou aula de inglês, o Abel me achou. Eu não me lembro como ele me achou, mas ele entrou em contato comigo e eu tenho uma dificuldade muito grande de responder pessoas no WhatsApp. Até hoje, né, Abel? Você deve saber isso, porque às vezes você fala comigo, demora um maior tempão.
Aí eu acho que alguém me indicou, algum dos professores que eu trabalhei junto me indicou para a empresa do Abel, né, para a The Camp. Aí ele falou comigo e eu demorei uns dias para responder ele. Aí eu acho que, sei lá, acho que meu anjo da guarda falou lá, pô, cara, responde o cara lá que é algo bacana. E é isso aí, daí eu respondi o Abel e conheci ele e tô trabalhando junto com ele aqui, acho que uns 4 anos mesmo. Deve ter uns 4 anos aí, mas é isso, basicamente sou professor de inglês, nasci no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, lugar horrível. Graças a Deus me mudei de lá. E é isso aí, tô dando aula há o quê? Acho que 9 anos, 2011 que eu comecei, há 9 anos. E vamos falar um pouco disso aí hoje. Uhum. Como é que foi, aprender inglês e tal. E é isso aí, é isso aí. Tem uns canais aí também. A galera sabe, ali, ó, tá falando de tio Michel ali, ó. Se eu puder somar mais um pouquinho só antes da gente começar, né? A gente tem discutido isso nas nossas últimas lives. A verdade é, a gente compra conhecimento e a gente compra habilidade, mas a gente não compra atitude, a gente não compra motivação. Então, como é que eu posso ter mais motivação e mais atitude se eu preciso tanto desses itens para realizar com sucesso as atividades que eu preciso realizar? E a resposta é através de bate-papos cabeça, através de uma boa e sincera reflexão. E nessa reflexão, por eu ser um ser inteligente, respostas virão, a coisa vai borbulhar aqui dentro e a gente vai então poder descobrir essa motivação e essa atitude que estava faltando, e então depois é só partir para cima. Não é não, Michelzão? Bora. Ver aí com o nosso papo. Me conta, como é que tudo começou, cara? Para aprender inglês, você tá falando? Sim, com certeza. Então vamos lá, o foco é esse, gente. Inclusive, né, porque talvez tenha gente chegando agora, a ideia é exatamente essa. Eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês hoje como professor de inglês. Então, é o que a gente vai estar focando aqui, porque uma coisa que eu percebo muito quando eu dou aula, tem muitas vezes os alunos eles têm uma série de dificuldades e às vezes entra naquela questão de achar que a dificuldade que eles estão passando é algo particular. Aí tem gente que está no básico que acha que nunca vai chegar lá na frente, tem gente que já está no intermediário, avançado, que acha que não está evoluindo legal e que não dá, já tentei de tudo e tal. Eu simpatizo muito com isso e é isso que eu vou falar um pouco com vocês hoje, como é que foi o meu processo. Eu comecei a estudar inglês, eu me lembro, Abel, exatamente um ano, foi em 2001, porque eu me lembro que eu estava no Básico 2, no CNA, no atentado terrorista de 11 de setembro. Eu me lembro disso porque a gente chegou lá para conversar sobre o assunto. Então, comecei estudando inglês em 2011. Rapaz, tem 19 anos. Tem tempo, tem maior parte da minha vida agora já em contato com inglês. Mas, quando eu comecei, eu não queria começar, eu fui forçado pela minha mãe. Ela sempre falava, Michel, vamos estudar inglês, é importante para você, vamos estudar inglês, é importante para você e tal. E eu sempre fugia, não, mas não quero não, porque eu pensava, né, cabeça de criança, que eu tinha 12 anos na época, quando eu comecei a estudar, eu tinha 12 anos, daí eu sempre tentava fugir disso, porque pra mim era só mais um compromisso, eu já não gostava de ir pra escola, pô, vou querer ir pro inglês. Só que ela insistia sempre, e na época eu comecei a jogar um jogo, eu jogava vários jogos, né, e na época o jogo era tudo em inglês. Eu agradeço por isso, porque eu acho que eu não teria começado se fosse igual hoje, que hoje em dia a galera tem facilidade, todo jogo vem dublado em português, com legenda em português e tal. Na época não, lá em 2001 era só inglês tudo. E eu jogava um jogo de RPG, chamava Final Fantasy. Eu sou muito orgulhoso de conseguir pronunciar isso corretamente, né, que na época eu só falava Final Fantasy. E era uma história que eu não entendia, eu gostava muito do jogo, só que eu jogava lá, era o Final Fantasy VIII, e eu não entendia nada. Daí um dia, quando eu tava jogando esse jogo, minha mãe falou, Michel, vamos lá, vamos fazer um teste aí. Estuda inglês durante 1 mês. Se você não gostar de estudar durante esse mês, você sai. É culpa, sei lá, cara, parece que minha mãe, ela tinha isso na cabeça dela, alguma coisa, ela martelando pra eu fazer inglês, porque ela insistiu muito, Abel. Muito, muito, muito. E eu nunca quis. Só que como o Calho tá jogando esse jogo e não tá entendendo nada da história, daí eu pensei, 1 mês não vai fazer mal, não. Eu já fui com a ideia de, depois de 1 mês, pedir pra sair, só que eu gostei. Eu gostei, porque encontrei uns amigos, fiz uns amigos lá e tudo. A professora era bacana e tal, eu gostei e fui ficando. Aí eu fiquei, foi assim que eu comecei a estudar inglês. Minha motivação não foi nobre, foi para entender o jogo de RPG de PlayStation 1. E é isso aí. Esse foi o início. Esse foi o começo. Claro, tem que começar, né? E aí, conta mais. O que rolou depois? Então vai, né? Então vamos lá. Daí eu comecei a estudar. Estudar não.
eu comecei, vou ser sincero, né, gente? Que eu falei 12 anos. Eu comecei a ir para a escola. E como eu falei, eu fiz CNA. O curso do CNA que eu fiz, ele durou 6 anos e meio total. Mas eu explico, era 4 anos e meio do básico até o High Advanced, que é basicamente o final do curso, 4 anos e meio. E eu fui lá. Não dá para falar que eu estudei esses 4 anos e meio, porque eu estava indo lá. Porque, tipo, estudar, fazer diversas paradas eu não fazia, né? Como um aluno tradicional aí, brasileiro, não fiz essas coisas. Mas, inclusive, já vou falar isso, que isso me afetou muito depois. Mas, assim, ainda assim, eu aprendi bastante coisa. Porque, um garoto, né? E tal, e por mais que eu não fizesse muita atividade, eu prestava atenção nas aulas e tal, e fui aprendendo bastante coisa. Aí, depois de 4 anos e meio, o curso em si ele foi concluído, só que depois eu fiz 1 ano de conversação, para praticar mais a questão da fala mesmo, e depois eu fiz 1 ano de preparatório para conseguir o certificado do FCE, de Cambridge, que aí eu consegui, inclusive, eu peguei ele, eu passei com C. E foi uma situação engraçada, porque eu fiquei bem nervoso, né? Na hora lá, porque as pessoas que iriam me avaliar eram nativas, né? Tipo, britânicas mesmo. E eu me lembro que durante a preparação, a minha professora sempre falava que a gente pode ir lá, e é muito importante que a gente tenha a convicção, apesar do nervosismo, porque as pessoas lá, elas não demonstram reação. E tem gente que meio que se baseia na reação dos outros para poder guiar e moldar as coisas. Eu sou assim dando aula, particularmente. Se eu vejo que a cara da pessoa está de uma forma ou de outra, eu dou uma mudada no tom para poder me adaptar. Aí, assim, eu me preocupei muito na minha prova oral, Bel, quando eu mandei uma expressão, eu nunca vou esquecer. A mulher me deu ela me deu 2 imagens, assim, uma era um cara lendo jornal na praça, e outra era um maluco lendo... Não, uma era o cara lendo jornal em casa, e a outra era um cara lendo uma revista, sei lá, na rua. Daí ela falou, please... Would you be so kind as to compare those pictures? Ela pediu para eu comparar as imagens. Daí eu li, aí eu comecei a falar inglês nervosão. Eu nunca esqueço a frase que eu falei para ela em inglês. Que foi o seguinte, eu vou imitar o meu inglês da época, tá? Aqui. Então, pelo amor de Deus, eu falo melhor que isso que eu vou mostrar agora. Eu falei, here in the picture, there are 2 people reading to be inside the news. Ou seja, eu mandei a expressão que existe em português. Eu falei assim, tipo que... Eu falei que ele estava lendo para ficar por dentro da notícia. Era o que não, eu estou lendo provavelmente para ficar por dentro da notícia. Quando uma avaliadora olhou para outra, as 2 britânicas sempre olharam, fizeram essa cara, juro pra você, Abel, elas se olharam assim, ó. Tipo que fizeram a cara de que não entenderam o que eu falei. Aí eu fiquei mais nervoso ainda e tal. Aí eu vi que eu tinha muito que aprender. E é isso, então, basicamente é isso. Eu consegui o certificado, mas eu estudei 6 anos e meio no CNA, na escola de inglês tradicional lá, em Duque de Caxias. Eu acho que aprendi bastante, só que a vida me mostrou depois muito aquém do que eu poderia ter aprendido em 6 anos e meio. Então, por algumas situações. A primeira pergunta, por que o inglês e não outra língua? Não poderia ter sido o espanhol, não poderia ter sido, sei lá, o francês, o italiano? Então, primeiro pela insistência da minha mãe, né? Porque ela veio com a questão do inglês. E como não partiu de mim, como eu falei, era criança e tal, eu fui no que ela falou. E segundo, não tinha jogo de PlayStation e outra língua. Era tudo em inglês. Então pensei, pô, se eu quero entender essa parada, eu tenho que falar inglês mesmo. Então foi isso aí. O inglês foi mais para a questão de, por mais que você não tenha vontade, você olha ao redor e você vê tudo em inglês. Aí eu comecei a me sacar, tipo, comecei a me ligar nisso também. Cara, eu pensei, poxa, entrou a questão da minha mãe estar falando para eu ver. Pô, se eu aprender essa língua, eu vou entender esses jogos. Se aparecer alguma situação, porque muitas vezes eu parava, eu não conseguia passar do jogo, porque eram jogos de RPG. E na época eu não tinha internet lá em Duque de Caxias. Então eu não conseguia checar o que tinha que fazer na internet, né? Tipo 2001. Lá em Duque de Caxias não tinha internet boa, não. Daí eu tinha que perguntar para os meus primos que sabiam, para uma prima minha que eu tinha. Só que eu tinha que esperar parar o jogo e jogar só no dia seguinte, quando eu conseguisse perguntar para ela. Então foi mais uma questão para aprender a jogar videogame mesmo. Com o tempo eu vi que era bacana para outras coisas, mas foi isso aí. Foi nobre, não. Mas foi legal. Gosto. Michel, por favor, mantenha a galera entretida. A gente está com um pequeno problema técnico aqui no áudio. Eu vou só pegar meu fone, tá bom? Já volto, 1 segundo. Beleza, ó, pediram para manter vocês entretidos aí. Olha que maravilha, né? Ainda bem que é o Michel aqui.
Eu sou, não sei, como é que fala? Entretedor? Entretedor. Não sei como é que se pronuncia isso aqui, não. Eu não sei, agora eu tô nervoso. Que ele saiu ali, ó. Cadê ele? Cadê? A cadeira tá vazia ali, ó. Vamos supor que tem um fantasma. Não, sei lá, faz uma pergunta aí, gente. Mas referente é que a gente tá vendo. Referente a gente tá falando. Daí eu jogava videogame nobre. Alguém falou... Wow, you ate it all. Very good. Isso aqui é minha filha, ó. Isso aqui ela invadiu o quarto, né? Daí dá... Say hello, people. Hello, people. Ok. Can you close the door, please? Yeah. Olha só que bacana, ó. Você vai lá e vai fechar a porta que eu pedi pra ela. Entende tudo. E a gente vai chegar lá. Vou explicar como é. Não. Can you get out and close the door, please? Ela entendeu que é pra ficar aqui. Bye, bye. Thank you. Close the door, ok? E é isso aí. A gente vai chegar lá. Isso aí, Abel. Eu acho que eu tenho que entrar na escola de improviso aí. Mas eu acho, a galera acho que tá aí ou não. Aí, tô te ouvindo tá me ouvindo? perfeitamente bem. Espero que a galera esteja me ouvindo um pouquinho mais alto agora, a pedidos aí do Juan. Muito bem. Só recapitulando, Michelzão. Então a gente está dentro do quadro Inspiring Words Worth Sharing. Hoje, o Michel falando como ele saiu do zero até uma posição de destaque no mundo da língua. Pelo menos pra gente aqui na The Camp English Training, a gente tem ele assim com um carinho muito grande, não somente pela energia que ele tem, mas principalmente pela coleta de feedbacks dos grupos e dos alunos VIPs que ele tem com a gente, que sempre estão acima da média. Então, assim, é uma história realmente memorável, que vale a pena ouvir, que eu tenho certeza que vai mexer com a gente, né, e vai inspirar a gente a agir. Esse é o grande foco de hoje. Beleza, pessoal? A gente está vendo algumas perguntinhas aí no quesito de como melhorar listening, como melhorar pronúncia, como diferenciar duas palavras, né, que têm a mesma pronúncia no inglês. Mais uma agora, perguntando da tua filha aí, Michel, se ela fala inglês e português, né? Se o Michel quiser comentar um pouquinho. Dessa pergunta ou de todas as outras que você mencionou agora? Já vai encavalando uma na outra. Então vamos lá. Primeiro era como melhorar o listening. Cara, tipo, que essa é uma dificuldade muito grande que eu tive também. Não sei, eu já vou inclusive encaixar aqui, entrando na questão que eu tinha falado. Quando eu terminei 6 anos e meio de inglês estudando, o meu listening era, sei lá, era horrível. Meu listening era horrível, eu não conseguia entender as paradas. Se eu tivesse que assistir alguma coisa só em inglês, eu não conseguiria. Eu fugia de toda a possibilidade que aparecia na minha frente, toda oportunidade para falar inglês, eu fugia, porque eu não queria confrontar o meu listening. Eu sabia que o meu listening era a pior das coisas. Eu ouço muita gente falando, eu entendo tudo, mas tem dificuldade de falar. Cara, eu admiro essas pessoas, porque para mim o listening sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Então, eu simpatizo muito com essa pessoa que perguntou como é que melhorar o listening. A primeira coisa, eu acho que é você entender, você tem que tirar a pressão de você. Eu acho que isso é a primeira coisa. Você tem que entender que você não tem que entender tudo. Comece buscando entender a questão central, o macro, e não o micro. Porque eu acho que o problema do listening é as pessoas, às vezes, começam a ouvir, não entende o início, já entram no desesperado, não tô entendendo nada. Aí já deixa de entender coisas que conseguiria entender se não tivesse entrado no desespero. Então, o listening ele é uma dificuldade normal e geral mesmo, que você vai desenvolvendo com o tempo e com a prática. Alguns exemplos, com o tempo, uma coisa que me pegou muito, quando eu comecei a praticar o meu listening mesmo, eu comecei a ver coisas com legenda em inglês. Aí eu comecei algumas dicas que hoje em dia eu tenho parte dos alunos. Eu reparei, eu posso estar enganado, Abel, mas eu reparei que o som de rareri, roru, rareri, é sempre ou um D ou um T com uma vogal. Então, se eu ouvir uma pessoa falando I got it, but I... eu sempre sabia que tinha um T ali na frase. Tinha um T em algum local. Então, aí quando eu juntava but I. Não, então o som de irá é but I. Então, eu fui fazendo isso, claro. No início era algo pausado, né? Era algo que eu perdi o restante. Só que com o tempo foi ficando natural. Então, assim, é a questão da prática. É você não ter que entender tudo. E parar de achar que se você não entende um filme ou então alguma coisa, você tem o listening horrível necessariamente. Eu conheço pessoas que elas são muito boas no inglês, têm o listening bom, conseguem manter uma boa conversação, só que elas acham que o listening delas é ruim. Por quê? Vou ver filme, eu vou ouvir música, não consegui entender tudo. Só que eu falo, gente, tem tudo contexto. Uma coisa muito importante do listening é você se situar. Numa conversa, você tem a parte ativa ali na conversa também.
Você consegue pedir para a pessoa falar mais devagar. Você sabe o que a pessoa vai estar falando, tipo, que ela pode usar palavras que você não conhece, mas você tem uma posição de controle. Tu vai ver um filme, uma série, se a pessoa começa a usar expressão, começa a falar de um assunto que você não está ciente, é mais difícil mesmo. Então, assim, não se frustra se você tem dificuldade. Entenda que você não entender algumas coisas não significa que você não vai entender tudo. E continua praticando. Mas legenda em inglês ajuda demais. Primeiro, legenda em inglês ajuda demais para você conseguir fazer essa assimilação. Se eu puder complementar em cima da segunda pergunta, que foi sobre como melhorar a pronúncia, né, a minha dica é muito simples. Pegar alguém que fale bem e tentar falar como ela fala. Ponto. Acabou. Né? E ficar martelando, pegar palavrinhas-chave que você de repente tem dificuldade de falar. Né? Às vezes as pessoas... Tem pessoas que têm facilidade de falar algumas palavras e outras pessoas que, para falar as mesmas palavras, não falam com tanta facilidade assim. Então, pega alguém que saiba falar e, cara, repete. Né? Próxima pergunta em cima do motivação para aprender inglês. Michel, alguma dica? Sim, tenho. A motivação para aprender inglês, eu acho que tem que ser com um objetivo que não seja o inglês. Eu acho que a pessoa ela tem que ter um objetivo, que o inglês ela é parte daquele objetivo, mas não o objetivo em si. Meio que assim, se a pessoa tem objetivo, é muito importante, a motivação para aprender inglês, eu acho que a pessoa tem que linkar a aprendizagem da língua com algum sonho que ela tenha. Botar o inglês como uma tool, uma ferramenta para a pessoa atingir esse objetivo. Se você, então... o que vai fazer a pessoa se frustrar e parar no meio do caminho? E vai mesmo. Tipo, que às vezes é um tapa na cara, mas é uma verdade. Eu já vi e vou continuar vendo. É quando a pessoa começa a falar o seguinte: eu quero aprender inglês, eu quero falar inglês fluentemente. Tá, por quê? Porque eu quero falar inglês. Eu preciso falar inglês. Por que você precisa falar inglês? Porque eu quero falar inglês. Essa pessoa não pode até ir para frente. Só que existe uma grande chance dessa pessoa parar no meio do caminho. Porque ela não tem objetivo maior para com a língua. A língua não tem que ser o final. A língua tem que ser o objetivo. Qualquer coisa. Eu quero conseguir um emprego melhor. Eu quero conseguir uma promoção. Eu quero morar lá fora. Eu quero assistir os filmes na língua nativa sem me preocupar até que ler a legenda. Pode ser um objetivo pequeno. Não precisa ser um objetivo gigante. Eu quero acordar e se eu estiver jogando o jogo e estiver falando com um brasileiro, com um americano, não vai ter diferença nenhuma. Eu vou conseguir falar com os dois. Tem que ter algum objetivo que faça você ver o inglês como uma ferramenta. Porque o inglês sendo a ferramenta, você tira o peso de você ter que aprender. Você bota o peso no teu objetivo. Então você pensa, cara, para eu fazer isso, eu tenho que aprender inglês, não tem opção. Então é isso aí, eu vou ter que aprender isso aqui, porque meu sonho é grande demais. Se você bota o inglês como objetivo final, eu quero falar inglês. Por quê? Porque eu quero falar inglês. Mas tá difícil. Mas se eu não falar também não tem objetivo maior. Então pronto, a pessoa vai parar. Então a questão da motivação não vem de fora. Ela vai vir de você mesmo. Vai vir de você mesmo. Mas é muito importante que você saiba que você vai se frustrar. Você vai se frustrar muito no meio do caminho. Você vai ser zoado por alguém que vai falar que tua pronúncia, vai rir da tua pronúncia em algum momento. Você vai ser corrigido na lata por alguém quando você falar alguma coisa errada. Não sempre, mas vai ter alguém que vai falar isso. Então, o caminho até lá, até você atingir a fluência, ele não é necessariamente fácil. Então, é importante que você se mantenha focado e saiba que o obstáculo vai vir, a porrada vai vir, mas é igual o Rocky Balboa falou. Nunca vou esquecer, frase sensacional. Não é sobre o quanto você consegue bater, é sobre o quanto você consegue apanhar e continuar indo. Eu tive alunos quando eu dava lá na Wise Up, eu tive aluno que reprovou, sem exagero, Abel, o mesmo módulo, 3, 4, 5 vezes. E foi. E eu via uma transformação absurda dessa pessoa, porque essa pessoa entendeu algo diferente. Claro, não é dar murro na ponta da faca. Eu já vi também aluno que reprovou e continuou fazendo as mesmas coisas. Mas teve que... veio a reprovar e... Não, eu vou mudar, eu vou melhorar. E reprovou não o mesmo módulo várias vezes, mas a pessoa que tinha um objetivo maior e ela tentava realmente ir colocando aquilo. Porque cada pessoa também tem o seu tempo. E às vezes a pessoa ela tinha um entendimento menor naquilo, mas a partir do momento que foi, decolou. Então é isso, a motivação tem que vir de você. Qual que é a tua? O fato de você perguntar para mim como é que se manter motivado, não é para te desmotivar não, mas já é um indicador errado. Você tem que saber como é que você vai se motivar no inglês. So basically what you're saying, Michelle, is you're talking about the power of having goals, right? The power of having goals.
That's pretty much that. Let's switch to English just a little bit. I got another question for you, Michel. Guys, I'm sorry we're not going to be able to answer all your questions because we do want to go back to Michel's life experience here. We do believe it's going to help you out a lot at this point, alrighty? So, Michel, you said you studied English for 6.5 years, right? Yes, that's right. Yep. You had a diploma at this whatever English school you studied at the time, and that's it, right? After 6.5 years, you had it. You did what you had to do, right? Like we talked, a man's got to do what he's got to do, and your English was proficient. You were the man at the time. Then what was that? Is that what happened? Like, that's definitely not what happened. Like, you couldn't be further from the truth than like what you've just said. Like, actually, after studying for 6.5 years, I can literally say I didn't suck, but I was not very good at English. Like, I could read simple things. I could have conversations like with other people who spoke Portuguese too. Like, if I had to like talk to a native person, I would always find an excuse to run away from that situation, you know, like because I knew that I was not able to keep up with this. And I realized this because after 6.5 years, every time I had an opportunity to use my English, I ran away from it. Like, I never wanted to use my English because... Are you guys there? Is that Michel? Yeah, I think Michel got kicked out. Are you guys there? Is it me or Michel? Beleza, vamos dar alguns minutinhos aqui para o Michel, galera. Mas muito legal, né? Poder ouvir um pouquinho da experiência de alguém que falava absolutamente nenhum inglês, que se considerava alguém com dificuldade não pequena, mas gigantesca na língua, né? E os anos, não as semanas ou os meses, os anos foram passando, a gente já conecta com ele de volta, vamos dar um tempinho lá para ele resetar o modem dele, seja lá o que for. E ele foi descobrindo que por mais que com um curso completo, né, como ele mesmo disse, depois de 6 anos e meio, caramba, beleza. Ele descobriu então que ele ainda tinha uma jornada gigantesca pela frente e que o inglês dele ainda estava longe de estar onde ele gostaria de estar. Só estava complementando em cima do que você estava falando, Michel. Please keep going. Yes. All right, and that's it. Like, my English was very bad for a person who studied for 6.5 years because I didn't study while I was at school. Actually, I was just there. I didn't actually take my time to study, and that's actually very important. If you're studying English, take your time to study the language. I'm not talking about like just reading books and doing homework. Like, watch movies, but go for it. Like, have a goal in your mind. But anyway, after that, Abel, it was 2008 when I really realized that my English was like bad. Because like after years of running away from using the English, like I had a channel on YouTube in 2008, like much like it was before the explosion of YouTube, before being a YouTuber was something big. But then like in 2008, I recorded a video myself explaining how to make combos in a game, but it was in English because people who watched my channel back then were like Americans and people like from other places. I'm never gonna forget that I recorded the video in English for the first time speaking because I always answered the people there, replied to comments there in English, but it was the first time in which I actually started speaking English and I recorded a video. And when I posted the video, the first comment of the video, the first one was, "Hey dude, even though your English is not, this video is very good." And Abel, like that hit me hard, you know? Like after that, of course, like in Portuguese I told myself, caraca, mané, estudei inglês tanto tempo para ouvir que meu inglês não era bom. Depois de 6 anos e meio. And then it was I decided that
né? Don't go, please don't go. Yeah, I really thought about actually a flashback started. You see, I started like remembering everything that I've been through when it comes to English, that I have been through when it comes to English, and I realized that I wanted to speak fluently. I wanted to speak in a way in which people wouldn't like stop and tell me, man, like your English sucks. I wouldn't like it anymore. I didn't want to have a situation like this anymore. And what I did was actually something very interesting I consider to be very important for many students, for many people. I had to first admit to myself that I had problems. And then I had to work on those problems. Because up to that point, I knew that I had problems, but I had this delusion. I was delusional, like imagining that I was going to magically speak English if a situation showed up, you know? I didn't want to confront myself. I didn't want to admit to myself that my listening was bad, my speaking was bad when it comes to pronunciation, that my reading was not as good as I thought that it was. So I started watching movies and series in English without subtitles to really have this impact. And then I started understanding that I didn't understand anything. I watched the movies and series and I couldn't understand anything. Like people. E que choque de realidade, né, Michel? Tanto tempo em sala de aula, tanto tempo estudando e fazendo dever de casa, né? E você chegar 6, 7, 8 anos depois e você descobrir isso a respeito do teu inglês. E fica a minha pergunta aqui, será que você realmente abraçou a ideia de aprender a língua no curso que você estava fazendo durante esse tempo? Você realmente fez a sua parte? Como é que estava a tua cabeça nesse tempo? Isso, olha só, eu nunca tinha parado para pensar, mas isso encaixa muito com o que eu falei. Faz muito sentido, porque quando eu comecei a ajudar fazer o curso, eu fui forçado, mas eu acabei fazendo porque eu queria entender o jogo. E depois de um tempo, por mais que meu inglês não fosse o melhor do mundo, foi o suficiente para eu conseguir atingir aquele objetivo inicial. Então, naquela época, quando eu terminei o curso, eu conseguia jogar os meus jogos, que era a maior parte escrita, e entender eles de boa. Então, me faltava um objetivo maior para conseguir, para keep pushing, para continuar me movendo. Aí o que aconteceu foi que quando aconteceu essa situação de eu gravar um vídeo que a pessoa falou que meu inglês não era bom naquele vídeo e que, que apesar do vídeo o meu inglês era bom, aí criou meu segundo objetivo, que inclusive, Abel, é meu objetivo até hoje. Eu botei um objetivo na cabeça. Mano, eu vou falar essa língua de uma forma que isso nunca mais vai acontecer. Eu quero falar a língua de uma forma, e por isso que eu falo que é o meu objetivo até hoje, porque eu sei que eu não tô nele. E aí que tá, eu não quero tá, porque o meu objetivo eu não quero alcançá-lo. Porque eu criei para mim um objetivo que é um objetivo permanente, que é o que eu falei. Eu vou falar igual nativo. Eu vou falar igual nativo. E como eu nunca acho que eu falo igual nativo, eu acho que eu nunca vou achar que eu falo igual nativo, eu sempre tenho esse objetivo na minha cabeça. Então, como eu botei esse objetivo para mim, a partir desse momento, que foi que de fato eu comecei a estudar a língua. Que foi de fato que eu comecei cara, deixa eu ver quais são as minhas dificuldades, como é que eu posso melhorar e o que eu posso aprender aqui para poder chegar mais perto do meu objetivo, que é um objetivo inalcançável, entre aspas. A gente sabe que eu particularmente acredito que é possível sim, mas ao mesmo tempo, por mais que seja possível se falar igual nativo, também é possível você sempre duvidar que você fala. Porque você sempre vai pensar, pô, será que eu sei todas as expressões que eles vão usar? Será que eu vou conseguir me virar em qualquer lugar do mundo se a pessoa mandar a expressão X e tal? Então eu usei essa trapaça aí da vida para poder criar um objetivo que me move permanentemente, até hoje. Uma coisa que eu defendo do lado daqui, Michel, é lógico que é legal traçar uma meta e alcançá-la. Mas o mais legal de tudo é você traçar uma meta não necessariamente para alcançá-la, mas para poder te dar um senso de direção e para te tirar do estágio que você está para o próximo. Por mais que você não alcance a meta na data, né, e do jeitinho que você estipulou. Então, de novo, o poder de ter metas, né? Faz toda a diferença. Inclusive, né, no nosso vídeo de grupos novos, de alunos novos, a gente tem um videozinho meu que a gente compartilha, né, com a galera. E o primeiro ponto é, qual é a sua meta?
né? Você tem uma meta, o porquê da meta, e depois traçar medidores de progresso para ter certeza que a gente saiu do lugar que a gente está para o próximo estágio. Michel, voltando aqui ao nosso assunto, cara, papo muito legal. E quando é que você começou a dar as aulas? Quando é que isso... Só uma coisinha, Michel, rapidinho. Na nossa conversa anterior, a gente falou que a gente ia bater em 3 expressões, né? A gente queria que a galera saísse daqui sem querer, querendo, aprendendo, né? Uma delas foi From Zero to Hero. A outra foi A Man's Gotta Do What He's Gotta Do. E a outra foi When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Isso. Então, significa basicamente... Vamos bater nessas expressões aí com a galera. Tá, então vamos lá. Quando eu comecei a dar aula, foi em 2011, 3 anos depois dessa situação em que eu fui confrontado com o inglês ruim que eu tinha. Que eu achei assim, inglês ruim, pelo amor de Deus, tá? O inglês que eu tinha era um inglês que é suficiente para muitas pessoas conseguirem ficar muito bem hoje em dia. Só que era muito aquém do que eu achei que eu devia estar naquela ocasião. Aí, enfim, depois de 3 anos, aí eu estudei inglês por 3 anos, sozinho mesmo, com filme, com série, falando sozinho, literalmente falando sozinho. Eu morava em Duque de Caxias e trabalhava no centro do Rio de Janeiro, então eu ficava falando sozinho, eu pegava o celular e ficava falando, mas era bizarro, eu criava uma personalidade alternativa, eu falava, Hey Michelle, how are you? I'm fine, what about you? Eu conversava literalmente comigo mesmo. Então durante 3 anos praticando isso, aí eu me mudei para Curitiba. Me mudando para Curitiba, eu tinha inglês que eu já estava um pouco mais tranquilo, só que por conta da última vez que eu usei inglês de verdade, eu tomei aquela porrada, 3 anos depois eu ainda não tinha usado inglês de verdade. Eu não tinha chegado a nenhuma situação que eu tinha que usar o inglês. Então, quando eu me mudei para Curitiba, eu comecei a deixar currículos, mas para vaga de qualquer coisa, porque eu morava com meu sogro, eu só queria me mudar. Então, eu precisava ter o dinheiro para poder alugar, comprar alguma coisa minha e da minha esposa. Daí, eu comecei a deixar currículos, mas para que eu precisasse usar o inglês. Qualquer coisa que tinha bilíngue ali, para me confrontar mesmo, porque na ocasião eu já tinha adquirido, por conta de algumas experiências, a certeza de que eu só aprendia que você só consegue dominar algo quando você usa aquele algo. Não existe, isso é muito importante, não existe você ficar pronto para você falar inglês. Existe você falar inglês para você ficar pronto. E eu já sabia disso. Eu comecei a procurar emprego em que eu precisava usar o inglês. Então eu botei tudo bilíngue. Mas jamais eu quis dar aula. Nunca. Não deixei currículo nenhum para a escola. Porque, inclusive, lá no Rio de Janeiro, as pessoas, depois de um tempo, quando elas me viram me dedicar mais, elas começaram a falar, pô, Michel, você podia dar aula em inglês, Eu falei, você tá maluco? Que eu vou dar aula, isso não é pra mim não, tá? O inglês que eu tenho, vou fazer as pessoas falar errado e tal. Aí, quando eu morei para Curitiba, eu deixei vários currículos e um deles foi para Lexical, que é uma escola que não existe mais hoje, mas é do grupo da Wise Up. Aí eu fui chamado para... A vaga era assistente de coordenador bilíngue. Aí que parada específica isso aqui, mas vamos lá. Aí eu botei. Quando eu fui chamado para essa vaga, eu cheguei lá no treinamento, Abel. Aí foi outra porrada, eu tomei muita porrada na vida quando eu tomei inglês, Abel. Meu Deus do céu. Pra eu conseguir chegar no nível que eu tenho confiança, nossa senhora, eu tomei muita porrada. Daí eu cheguei no dia lá do treinamento, na entrevista, eu achei que era entrevista, só que não era entrevista não, tinha outras pessoas lá, só menina, tinha umas garotas, umas moças lá. Aí o cara começou a explicar que a vaga de assistente de coordenação era uma vaga em que a gente basicamente tinha que entrar em contato com alunos que reprovaram pra gente marcar a reposição deles. Daí beleza, o bilíngue entra onde? Daí o cara falou, que é o seguinte, como lá tem a questão de um professor faltar, caso o professor falte, o coordenador ele repõe. Se o coordenador não puder repor, vai o assistente de coordenação bilíngue. Então é importante que tenha outra pessoa lá, um terceiro suporte, o terceiro reserva. Aí eu falei, não, então beleza, eu tô indo para casa porque se existe a possibilidade de dar aula, eu tô fora. Daí o cara falou, não, fica aí, nunca que você vai ter que dar aula. 2011. Nunca que você vai ter que dar aula, porque é só se o professor não puder, aí o coordenador vai, se o coordenador não puder, vai você, mas nunca que você vai precisar dar aula. Mas é importante que você faça treinamento para professor, só para ter, porque é importante, só para inglês ver. Tá, beleza, eu estava precisando de emprego porque não estava agradável morar com meu sogro.
Aí eu fui, eu te amo, sogro. Daí aí ele nem tem internet, mas enfim. Aí eu comecei o treinamento. Aí, antes do treinamento eu queria desistir, porque eu sabia que tinha que fazer o treinamento de professor, né? Que eu falei, daí o cara me convenceu falando que não. Eu ia fazer só por fazer, não ia ter que dar aula. Aí, no intervalo durante o treinamento, Abel, quando as meninas começaram a falar da experiência delas, se apresenta. Aí uma falou, oh no, I've lived in the United States for 10 years, and I was like, não. Aí começava a falar lá com um sotaque bonito pra caraca. Eu, meu Deus, essa menina fala bem, né? Aí outra menina falou bem pra caraca, outra mulher falou bem pra caraca, eu, meu Deus do céu, tô cercado por nativo aqui. Aí quando eu fui falar, eu fui o último, né? Ladies first. Eu já fui o último. Daí eu já fui nervoso. Se eu tivesse sido o primeiro, talvez, eu teria falado melhor. Mas sei que eu falei, cara, me mandanei todo pra falar porque eu tava nervoso. Ainda mais porque foi a primeira vez que eu tive que falar o inglês depois daquele baque. Para pessoas que nitidamente tinham um inglês bem superior do que o meu, moraram lá fora durante anos, estavam voltando agora e tal, experiência desde que nasceu com a língua. E eu nunca morei fora, nunca pisei num país que fala inglês, com aquele trauma, com aquele baque que eu tinha tomado. Daí eu fiquei lá, falando o mínimo possível na primeira parte do treinamento. Aí quando terminou a primeira parte do treinamento, a gente foi pro intervalo. Daí no intervalo eu fui lá pro cara de novo. Meu amigo, valeu, eu vou lá. Só que, Abel, você é um pouco... Cara, não é arrogante, não. Mas eu vou deixar um pouquinho a questão da modéstia de lado, assim. Que, assim, uma coisa que eu imagino que... Até hoje em dia, eu conquisto muitos alunos, é o meu jeito. Essa questão de eu ser expansivo, falar e tal, de buscar ser amigo das pessoas. Eu já tinha isso lá também. E eu acho que isso chamou a atenção do cara, porque ele falou pra mim o seguinte, eu me lembro, ele falou pra mim o seguinte, Michel, seguinte, fica aí. Aí eu falei, não, cara, meu inglês e tal. Ele falou, Michel, é o seguinte, o que você tem de deficiência no inglês é algo que a gente consegue consertar, praticando. Mas o que você tem como um todo é algo que é muito difícil achar. Então eu queria muito que você ficasse aí. Cara, ele me conquistou, sabe? Tipo, eu me apaixonei pelo cara ali. Daí eu, Vitor Samson, o nome dele. Nunca mais vi, mas depois daquele dia. Mas eu fiquei lá, porque ele falou essa parada. Daí eu, cara, esse cara tem razão. O inglês eu vou conseguir aprender. Eu já tô no caminho, aprender não, pelo amor de Deus, eu já falava e tal. Vou conseguir chegar num nível em que eu esteja confiante e tranquilo. E foi isso. Aí eu fui e comecei a trabalhar como assistente de coordenação. No primeiro mês de assistente de coordenação, Abel, no primeiro mês de assistente de coordenação, teve um problema na administração da escola que mandaram 2 professores de férias ao mesmo tempo. Então, para cobrir um, o coordenador conseguia. Para cobrir o outro, não. Aí o coordenador chegou para mim, eu ainda estava na experiência. Ele chegou, Michel, a gente tem 2 assistentes de coordenação bilíngue e a gente está na falta de um professor. E a gente só precisa de um assistente de coordenação bilíngue. E então, assim, você vai ter que dar aula. Daí eu falei, não, tá maluco, não vou, chama o outro. Só que entrou na mesma questão, ele falou, cara, não, tem que ser você. Daí eu demonstrei que eu não queria. Só que ele meio que, ele não falou com as palavras, mas ficou muito claro pra mim que ou eu ia ser mandado embora. Tá ligado? E como eu precisava, tava no início, eu tinha conseguido me livrar finalmente de morar com meu sogro. Aí eu comecei a dar aula. Ele me deu grupo só de básico 2, só de básico. Eu usei muito a questão, mas foi nervosismo absurdo, Abel. Minha primeira aula, meu Deus do céu, eu lembro o nome de todos os alunos da turma, de todos. E estavam lá, porque aí eu comecei a dar aula. Eu acho que hoje em dia, do ponto de vista de uma pessoa que entende pouco a língua, minha aula talvez não fosse a melhor do mundo, não, mesmo na época. Só que eu usei muito a questão do humor, comédia, eu realmente puxei o máximo de carisma que eu podia para poder disfarçar o meu nervosismo. As pessoas talvez acharam que, esse professor é legal pra caraca, mas eu não tava sendo engraçado pra galera achar engraçado. Isso foi consequência. Eu tava fazendo aquilo porque, cara, a minha zona de conforto é fazer piada. Como eu não tô confortável em falar inglês com outras pessoas, dar uma aula com a responsabilidade muito grande, caraca, tá punk. Aí, assim, eu fiz isso e, cara, na terceira aula, assim, com um grupo, no final da aula, o grupo inteiro. Nunca aconteceu isso depois disso. Mas foi muito importante ter acontecido isso na época, porque me marcou muito também. Eu ainda estava muito nervoso depois de 1 semana e meia dando aula. Daí um dos grupos, depois da aula, eu falei, beleza, galera, e é isso aí, a gente vê na próxima aula. E daí o cara falou, professor, deixa eu falar um negócio aqui. A gente estava conversando aqui
Daí a gente, como um grupo, a gente só queria falar pro senhor que a gente está muito feliz de ter você como professor da gente. Que eles eram básico 2. Eles falaram, a gente começou aqui na escola, a gente pegou uma professora que a gente gostou muito e tal, e a gente, tudo adulto aqui, veio com preocupações e medos e tal, e como a gente se deu muito bem com ela, a gente gostou muito disso, a gente já ficou, né? Poxa, agora a gente vai sair, como é que vai ser e tal, vai ser outro professor. E a gente queria te falar que o que a gente tem sentido nessas aulas é algo que não dá para explicar. Então a gente só queria muito te agradecer e falar que a gente está muito feliz de ter você como professor da gente. Cara, aquilo me fez chorar ali na ocasião. Tipo, e ao mesmo tempo que eu sou bom nessa parada. Eu sou bom nessa parada. E aí é isso, Abel. Eu comecei a me dedicar paralelamente, a me forçar a melhorar o meu inglês como professor para dar aula. Eu estudava para dar aula. Eu estudava também para melhorar cada vez mais o meu inglês, porque é o que eu te falei, o meu objetivo era falar igual nativo. Então, uma das coisas que eu fiz, quando eu comecei a dar aula, quando o cara falou que ia ser forçado a dar aula, eu falei, eu tenho que fazer coisas que eu nunca fiz antes. Uma das coisas que eu fiz foi comprar um livro em inglês. Na época, 2011, Game of Thrones, eu acho que estava na primeira temporada. E eu comprei o livro 1 de Game of Thrones. E foi um baque tão grande quando eu abri o livro. Porque eu falei o seguinte, eu era orgulhoso. Eu não sou orgulhoso para nada nessa vida. Eu só era orgulhoso, eu acho que ainda sou, com a questão do inglês. No estilo de, não, eu não vou querer ajuda nessa parada. Deixa que eu vou conseguir resolver isso. E eu abri o livro Game of Thrones com o orgulho de, eu vou ler esse livro aqui, eu não vou checar uma palavra no dicionário. Eu quero ver se eu consigo ler isso aqui com o inglês que eu tenho hoje, de 2011. Abel, eu li o primeiro capítulo. Eu li o primeiro capítulo do livro, eu não entendi mais nem 20%. Mas eu li até o final, mas nem 20%, eu juro pra você. Depois eu reli o primeiro capítulo, eu entendi 30%. Depois eu li o primeiro capítulo 5 vezes, só o primeiro, para entender 50%. Depois que eu entendi, comecei a ler a sexta, daí eu vi, não, cheguei no meu teto aqui. Eu não vou conseguir entender mais com o inglês que eu tenho agora. Aí eu fui, vou pro segundo capítulo. Eu li o segundo capítulo umas 3 vezes para entender os 50%. O terceiro capítulo umas 2 vezes para entender os 60%. O terceiro capítulo eu li uma vez para entender os 70%. Cara, depois de alguns capítulos, a leitura flui igual português para mim. Assim, eu conseguia ler, e, tipo, que cheguei na metade do livro já estava lendo igual português aquilo. Em momento nenhum eu parei para checar a palavra. Em momento nenhum. Quando eu concluí o livro, eu voltei pro primeiro capítulo e cara, foi tão tranquilo entender tudo. Tudo que eu falo, assim, claro, tem sempre, você lê livro, você sempre vai ter palavras, vocabulários que você não vai entender, vocábulos. Mas o teu cérebro é muito impressionante esse processo. Ele começa a eliminar o que você não precisa, ele começa a saber. Isso que nem, pô, isso aqui é descrição, isso aqui é encheção de linguiça. E outras coisas, e você aprende muita coisa lendo. Eu falo para meus alunos, lê livro com história, porque você vê muita gramática aplicada. Sem você estudar gramática, você vê simple past, porque a história já é no passado. Past perfect, porque o narrador, quando ele vai falar de coisa que acontece antes. Então, assim, o livro tem tudo. Então, lendo, não só eu ganho uma confiança muito grande, porque depois que eu terminei o primeiro livro, Abel, eu li os outros 5, eu li os outros 4, eu li os 5 livros, e terminei a leitura dos livros. Paralelamente, o meu inglês foi evoluindo muito. E é isso aí, foi nesse processo de ler o livro e dar aula que eu cheguei num nível que eu tenho a tranquilidade. E, só para finalizar, eu sei que eu falo pra caraca, né? Mas já que estão ouvindo aqui... Eu tô cheio de perguntas aqui. Então, vou finalizar, Ju, vou finalizar. Daí, assim, aí o que me fez ficar tranquilo foi uma vez que eu tava no ônibus, conversando em inglês com outro professor, e tinha um cara lá que ele tava sentado, olhando a gente. Daí ele chamou a gente em inglês, daí eu fiquei surpresa, do nada, assim. Ele começou a conversar em inglês com a gente, e ele me perguntou, cara, de onde é que você é? Daí eu falei pra ele, eu sou daqui. Pra ele, onde é que você morou? Pra falar inglês assim. Daí eu falei, não, nunca morei fora. Tipo, morei em Caxias e em Curitiba. Daí assim, ele pausou alguns segundos assim, tipo, o cara ficou realmente chocado. Assim, ele ficou, caraca, é inacreditável que você consegue falar da forma como você fala sem você ter morado fora. Ele tava ali genuinamente chocado. E aquilo, sei lá, cara, foi um sinal meio que de Deus, do universo, sei lá, me falando. Compensando, Abel, é como se tivesse fechado o ciclo que eu comecei. Uau. Quando eu falei. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Uau. É isso aí. Cara, várias fichas caindo aqui, eu só não queria perder a oportunidade, né? Mas eu acho que agora se ultra mega aplica a expressão que a gente tinha falado, né? When the going gets tough, the tough get going.
Que significa você não desistir no meio do caminho. O caminho ficou difícil e eu fui, exatamente. When the going gets tough, the tough get going. Não desiste quando a adversidade aparece. E ao mesmo tempo, né, foi levando porrada, mas lembrando, no final das contas, do que adianta uma boa ideia, do que adianta ter uma meta, se não tem execução? E aí entra outra expressão, a man's gotta do what he's gotta do. Tem que fazer o que tem que fazer. E se você não bater nessas duas teclas do a man's gotta do what he's gotta do e when the going gets tough, the tough get going, você jamais vai sair do zero para esse lugar de sentimento de realização, que é o tema da nossa live de hoje, né? From zero to hero. Muito legal, muito legal. Então, assim, só resumindo, né, Michel, caminhando aqui, a gente tem exatamente 6 minutos ainda antes que a live encerre, né? Mas a percepção que eu tenho aqui, né, foi o Michel começou com essa de inglês sem querer querendo, né? Depois de muito tempo, entre aspas, levando o curso nas coxas, né? Depois de 6, 7 anos ele descobriu que o inglês dele era um 0 à esquerda, ainda estava longe de ser o que ele gostaria de ser, né? E ele teve umas experiências aí muito ruins que foram marcando ele, mas ao invés dele desanimar, ele se motivou com isso para fazer o que ele precisava fazer, né? A ponto de se tornar assistente de coordenação bilíngue e depois se tornar professor e começar a ouvir, né, excelentes feedbacks do seu coordenador, do cara que o contratou nessa devida escola, né, dos seus alunos da primeira turma, e eu sou testemunha para dizer que quem é aluno do Michel hoje, quando chega na hora aqui na escola da gente fazer um teacher rotation, dá briga, né? Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Porque, o cara colocou meta, né? O cara ralou, o cara apanhou, caiu, escorregou, se machucou, mas ele levantou e ele continuou, né? Então hoje a gente tem assim muitos brasileiros que continuam no nível intermediário por 3, 4, 5 anos. E o resumo, como professores, né? Como pessoas que querem, que se motivam, acima de tudo, de ver as pessoas deslanchando, essa é a nossa grande motivação, e é aí que a gente encontra satisfação no que a gente faz. O segredo, lógico que metodologia ajuda, professor ajuda, livro ajuda, conteúdo ajuda, isso tudo, mas assim, tudo é secundário se você não quiser, né? O segredo está no vamos lá, vamos para cima e vamos fazer acontecer. Então, caminhando para o final, Michel, eu tenho algumas perguntinhas. A primeira, né, lembrando que a gente tem exatamente 4 minutos, qual é a moral da história do Michel? A gente tinha falado, a moral da história cara, eu vou repetir o que a gente está falando algumas vezes. Sem problema. When the going gets tough, the tough get going. É isso, basicamente. Quando você encontra adversidade, é sinal de que você está avançando. Você só encontra adversidade no caminho de alguma coisa. Se você está parado, a adversidade não vê obstáculo, você vai corrida de obstáculo. O obstáculo só tem que pular ele quando você chega ali. Então, se você tem alguma dificuldade, é nesse momento que você tem que parar e ver, cara, é isso aí. Apareceu essa dificuldade, eu tô chegando, eu tô em direção ao meu objetivo. Então, basicamente isso. Resiliência. Seja resiliente, seja tough. Muito bom. Segunda pergunta, Michel, eu tenho 20 anos de idade, tá? E foi algo que eu bolei aqui, né? E, poxa, eu realmente olho para os meus pais, olho para os meus avós, olho para amigos de amigos mais velhos, né? E se eu tivesse a oportunidade, né, de não errar como eles erraram, de aprender com os erros dele, o que você me indicaria hoje, aos 20 anos de idade, que estou querendo dar um gás no meu inglês, a fazer diferente? Eu acho que é, primeiramente, começar de qualquer forma que você possa. Você tem que começar. Porque eles chegaram, às vezes, se eles chegam lá nessa idade com arrependimento de poxa, não fiz, exatamente porque quando eles tinham 10 anos, 15 anos, 20 anos, pensavam, ainda tem muito tempo na frente. Eu ainda tenho muito tempo na frente, eu vou conseguir fazer isso depois e tal. Depois eu penso isso, depois eu penso isso. Só que você só percebe que você devia ter feito antes quando você é confrontado com alguma situação. Então, o negócio é começar. Michel, mas eu não tenho dinheiro para poder fazer, para poder pegar um curso, para poder fazer alguma coisa. Meu amigo, isso mais importante que nunca, mais importante que nada, é você tomar responsabilidade. Você vai aprender ou não aprender uma língua exclusivamente por você.
exclusivamente. É o que o Abel falou. A escola ajuda, o professor ajuda, método ajuda, mas o que vai definir é a pessoa. Eu conheço gente que estudou com os melhores professores, nas melhores escolas, com melhores materiais e não aprenderam. Assim como teve gente que nunca estudou e deu a cara a tapa, aprendeu falando errado, fala até conseguir falar sozinho. Então, toma a responsabilidade para você. Como? Muda a língua do celular para inglês. É uma possibilidade. Pega livro em PDF online que você já leu em português, você já sabe a história e lê em inglês. Vai ver filme, série, com legenda em inglês, especialmente que você já conhece. Ah, não tenho tempo. Tem, você caga. Quando você for no banheiro, enquanto você fizer, mexe no WhatsApp, vai ver alguma coisa, ouve um podcast em inglês. Então é isso aí. Eu não sei se eu podia falar isso aí que eu falei do cagar, mas tá bom. Fica à vontade, Michelzão. Eu tô contigo 100% e eu concordo em gênero, número e grau, né? As suas palavras não poderiam ser mais sábias, né? Outra pergunta, Michel, acho que essa dica de começar, né? Por mais que a gente vá descobrindo aí a melhor forma de fazer ao longo do tempo, vale tanto para aluno quanto para professores, né? Quem quer se tornar um professor de inglês. Exato. Começar. Começar. Porque... Não tem. Tipo que eu queria falar um negócio bonito e poético, mas não tem. É começar. Tipo que... se tem uma coisa em comum. Eu já vi... Eu gosto de... Tá. Não tem história de sucesso que comece sem um começo. Mas tem um montão de história de fracasso que é um fracasso porque não começou. Então é isso aí. Eu não sei qual que é o segredo do sucesso. Mas começar tá ali. Tô muito inspirado hoje. Você me inspira, Bel. Com certeza. Vocês são demais, galera. A gente queria agradecer aí a participação de vocês. Acho que no final das contas a gente volta ao tema inicial, né? A ideia é, através dessa história, te comover um pouquinho, te inspirar um pouquinho nesse quadro Inspiring Words Worth Sharing, né? Com a história do Michel, From Zero to Hero, para te levar a agir, a fazer o que você precisa fazer. Seja você um professor que está querendo começar a dar aulas, se tornar um professor, ou você é aluno que está querendo, né, dar um gás no inglês, já está no intermediário há muito tempo, ou, cara, encontra um monte de desculpas e dificuldades para poder chegar aonde você gostaria de chegar. Uma dica valiosíssima traça uma metinha de 6 meses e dá o teu melhor durante aqueles 6 meses. Quando terminar esses 6 meses, pensa no próximo passo. Michel, eu quero te agradecer mais uma vez pela presença. De novo, galera, estamos falando aqui em nome da The Camp English Training. Se você busca aí por aulas online, a gente tem pacotinhos aqui maravilhosos para grupos pequenos, tá bom? Tenho certeza que vai fazer toda a diferença, conteúdo relevante. Chama a gente no privado, a gente está aqui para ajudar. Palavras finais, Michel. Eu posso ser professor, hein? Se fechar a The Camp, eu posso dar aula. Olha só que bacana. Você gostou de mim? Olha só. Michel é o cara, Michel é o cara. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Michel. E a gente queria terminar dizendo: stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Mata os outros não, gente.